Aleluia. Obrigado, Pai. Nos rendemos aos teus planos. Nos rendemos ao senhorio de Cristo. Estamos aqui para concordar com o teu Espírito e com a tua palavra, Pai. Porque foi a tua palavra que nos salvou. Foi a tua palavra que nos gerou. Foi a tua palavra, Pai, que colocou dentro de nós a tua natureza. Para revelarmos quem tu és através da nossa vida. Somos gratos por tão grande salvação. Somos gratos por Jesus, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Não vivemos para nós mesmos. Não vivemos para nós mesmos. Não vivemos para as nossas vontades. Vivemos para aquele que morreu e ressuscitou, para aquele que se entregou por nós, para mudar a nossa história, para mudar nosso destino. E nos alegramos, Pai, por pertencermos ao teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Julinha, você pode continuar tocando. Eu agradeço vocês. Podem sentar, queridos. Aleluia. Essa é uma noite de instruções. Talvez a gente ainda volte aqui para adorar, se o Espírito assim nos conduzir. Sabe, eu percebo que no início de um novo ano é um tempo onde nós paramos para analisar a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele está enganando a Deus. Não é assim que está escrito? Não é a Deus que nós enganamos quando não praticamos a palavra? Eu pensei que era a Deus. Mas ninguém engana a Deus. Ele nos conhece como somos. Nós podemos até ter uma boa aparência diante dos homens, mas diante de Deus, Ele está dizendo: meu filho, não foi isso que eu te ensinei. Não é esse comportamento que eu espero de você. Não é essa linguagem que eu espero de você. Porque nós já caminhamos há um tempo. E eu tenho me revelado a você de várias maneiras, de várias formas. Você é indesculpável diante da minha presença, porque eu vivo em você, e não existe nada que eu não veja e que eu não saiba. Então aquele que ouve a palavra e não pratica, ele engana-se a si mesmo. E sabe, não é o ano que vai determinar se vai ser melhor a nossa vida, se vamos ser bem-sucedidos ou não. É uma mudança dentro de nós. É uma mudança na forma de pensar. É uma mudança na forma de agir. É uma mudança nas prioridades que nós temos dado a Deus através da nossa vida, do nosso comportamento. A palavra de Deus diz lá em 1 João que assim como Jesus é e foi nesta terra, assim somos nós. Olha que responsabilidade. Você carrega um nome. Diga: eu carrego um nome. Toda família tem um nome. Não é assim? Mas existe um nome que foi dado ao Filho de Deus quando ele nasceu de novo, que é um nome que nada se compara a ele. É um nome sobre todo o nome. E por que carregamos esse nome? E por que recebemos do próprio Jesus esse poder e essa autoridade? Nós estamos aqui para destruir as obras do diabo e revelar o Pai através da nossa vida. Porque assim como Jesus andou nesta terra, assim sou eu e você como filho de Deus. Nós devemos andar. Nada mais do que um início de ano para fazer um balanço da nossa vida. Nada mais do que um início de ano, não para olhar para a vida do irmão A ou B, mas para olhar para a nossa vida e entender que em algumas coisas nós estamos faltando com o Pai. E muitas vezes nós queremos responsabilizar Ele,
coisas não estão acontecendo. Mas deixa eu te falar, chegou a hora de deixar de ser menino e ser maduro e ser adulto. Chegou a hora do Pai olhar para mim e para você e dizer: eu posso confiar nela para o que eu tenho para fazer nessa terra. Porque, queridos, quando nós chegamos diante de Jesus, nós éramos inimigos dele, nós éramos pecadores. Por mais que tentássemos fazer alguma coisa para merecer algo da parte dele ou para agradar a ele, jamais a gente conseguiria nas nossas forças, com a natureza de pecador. Mas sabe que no momento em que a gente reconheceu que a vida que a gente vivia não tinha sentido, não tinha propósito, não nos inspirava. Muitas vezes, olhando para a nossa história de família, para alguns erros, fracassos, e de repente o Evangelho se apresentou diante de nós, as boas novas do Reino chegou. E quando essas boas notícias chegou, você disse: o quê? Eu estou aqui vivendo como escravo, eu estou aqui vivendo debaixo de uma escravidão, sendo dominado, quando alguém já pagou o preço para mim ser livre. Quando alguém que deixou um reino, deixou a sua glória. Sabe, queridos, não é pouca coisa o que Jesus fez. Perfeito em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, na comunhão com o seu Pai, Ele abriu mão de tudo por amor a mim e a você. Qual será a resposta que eu tenho dado a Ele, que você tem dado a Ele no seu dia a dia? Porque o Pai espera de nós uma resposta. Porque Ele nos amou primeiro quando nós não merecíamos. Não foi por nossos méritos, não foi pelas obras que realizamos, não foi porque nascemos numa família, de um nome poderoso, reconhecido no mundo, ou em berço de ouro como outro. Não, nada disso consta diante do Senhor. Mas foi por causa do que Jesus fez. Se você não era digno, porque nenhum de nós éramos, de sermos chamados filhos de Deus, Jesus nos fez digno. Diga: eu sou filho de Deus. Então viva com a dignidade que Jesus te chama como filho, que o Pai te chama como filho, te vê e vê Jesus em você. Porque Jesus nos substituiu, viveu a nossa vida de pecado aqui na terra, de pecador, levando sobre ele os nossos pecados, as maldições, as doenças, para que eu e você fosse livre e vivêssemos como filhos de Deus, não sendo mais escravos nem dominados, mas sendo senhores da terra que Ele criou para mim e para você dominar. E nós precisamos entender que os nossos inimigos não são os nossos irmãos, que os nossos inimigos não é o nosso cônjuge, que os nossos inimigos não é a nossa família, que o nosso inimigo é o diabo. Agora, nós temos algo em nós que pode alimentar o diabo ou não, dar lugar a ele ou não na nossa vida, que se chama o quê? Quem é que sabe? É a maior aliada: carne. E a Bíblia fala sobre as obras da carne, mas a Bíblia nos ensina o que fazer com a carne, os desejos da carne, a ira, o ódio, a inveja, o ciúme, a arrogância. A Bíblia manda a gente crucificar e nos considerarmos o quê? Mortos para o pecado. A Bíblia diz que quando eu e você andamos no Espírito, jamais, diga jamais, é impossível viver uma vida no Espírito e na palavra você fazer a vontade da carne. É impossível. Jamais você vai errar o alvo se você andar no Espírito. Amém, amém?
E nós precisamos parar para refletir sobre essas coisas. Talvez o que você vai ouvir aqui não é novidade, mas o Evangelho de Cristo não é novidade, não. Agora, quando nós paramos para viver e praticar as instruções do Pai, nós vamos viver novidade de vida todos os dias, porque foi o que nós cantamos aqui: minhas fontes estão em ti. Então, sabe, queridos, hoje eu vou falar um pouco sobre Jesus. Diga: Jesus é o meu exemplo de vida. Jesus é o nosso exemplo. Talvez você na sua vida não teve referência de pai, ou de mãe, ou de esposa, ou de esposo. Deixa eu te dizer, você tem uma referência hoje: Jesus. Faça tudo como para Ele. Vai ter horas que a sua carne vai querer gritar, vai ter horas que você vai querer dar o troco, mas olhe para Jesus e saiba que assim como Ele andou nessa terra, você deve andar, porque você é filho de Deus. Você não é mais um. Você não age como o mundo age. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra a influência do diabo. E nós conseguimos discernir onde há influência do diabo. Quer um exemplo? Onde há contenda, há uma influência do diabo. Porque quem promove contenda, quem promove confusão, quem promove discórdia, não está sob a influência do Espírito. Mas como isso pode acontecer? Se andarmos segundo a carne. Como é que nós vamos andar segundo a carne? Quando deixamos de alimentar o nosso espírito, a nossa carne vai dominar. Porque a Bíblia diz que existe uma luta constante dentro de nós. A nossa carne quer fazer a vontade dela. E eu vou te dizer, a vontade dela nunca vai ser para você orar, para você louvar, para você jejuar, para você se consagrar, para você dar prioridade às coisas do reino, às coisas de Deus, à palavra. Nunca. A carne sempre vai te dar umas sugestões. Nossa, Lorena, você hoje está muito cansada. Uma família tão grande, tanto trabalho. Vai relaxar, Lorena. Não precisa ir cultuar hoje não. Você já vai os outros dias? Não precisa hoje ir estudar a palavra. Para quê? Você já estudou ontem? Você nem vai ministrar. Olha as sugestões. Não parece ser nossas? Mas você acha que é de quem? Quando a esposa briga com o marido e o diabo começa: vai, se divorcia. Vai. Fala isso. Cuidado para você não ser fantoche do diabo, dando legalidade a ele com a sua boca. Porque a Bíblia diz que a boca do justo é um manancial de vida. O que sai da nossa boca deve ser para edificar, porque é Jesus falando através de nós. Nós representamos Jesus. Nós temos uma grande responsabilidade com o preço que foi pago na cruz, com a nossa própria vida, para depois com a vida do próximo. Sabia disso? Porque nós somos luz para iluminar, mas começa a começar em mim. Porque se eu não me domino, se eu não domino as minhas emoções, se eu não domino a minha mente, se eu não domino a minha boca, alguém vai dominar e não vai ser Deus. Porque a escolha é minha: desfrutar de vida ou de morte. Se temos vivido o cenário na nossa casa, na nossa família, aonde nós estamos, que não é um cenário do céu, meu querido, está na hora de avaliar. Minha querida, está na hora de avaliar se você está construindo a sua vida sobre as instruções da palavra, ou você está fazendo a vontade da sua carne. Porque quem você mais alimentar vai dominar sobre a sua vida. Se for a carne vai dominar. Se for o Espírito vai dominar. Se o nosso compromisso como filhos de Deus for seguir o exemplo de Cristo,
nós vamos revelar o Pai através da nossa linguagem, do nosso comportamento e dos nossos relacionamentos. Se cada um de nós pararmos para analisarmos a nossa vida e tirar todo o embaraço, sabe, queridos, a palavra ela nunca veio para nos condenar. Amém? Qual foi o propósito da palavra quando ela é enviada? Para salvar. E a Bíblia manda a gente julgar a nós mesmos. Eu não estou aqui para julgar a sua vida, mas o Espírito Santo está com você todos os dias. E Ele está nos dando oportunidade de mudanças. Eu creio que este ano será um ano de rompimento, amém? Eu creio que este ano será um ano de aceleração, amém? Mas para mim viver essa verdade, eu tenho que mudar algumas coisas e não fazer as mesmas coisas que eu fiz no ano passado. Eu preciso priorizar o que realmente tem valor para Deus, que é o meu Pai. O que tem valor eterno. Então, assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Você é Jesus na sua casa. Ei, marido, você é Jesus. Já pensou na responsabilidade? Ele é o seu cabeça. Você ouve as instruções e você obedece e flui. Deus nos ama do jeito que nós somos, amém? Ele nos recebeu de braços abertos quando a gente convidou Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Mas Ele não quer que a gente viva da mesma maneira, do mesmo jeito quando nascemos de novo. Porque nascer de novo foi só uma porta de entrada. Estão entendendo? A vontade de Deus, a expectativa de Deus na minha vida e na sua, é que eu e você seja simplesmente como Jesus. Simplesmente como Jesus. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, capítulo 5, versículo 17, diz assim: precisamos saber quem somos. Logo, todo aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Você tem segurança nisso? Se hoje você fosse transferido deste corpo terreno, você tem certeza que você está em Cristo? Não precisa levantar a mão. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida ou as coisas velhas se passaram ou acabou, e uma nova vida teve início. É por isso que nós comparamos com as fases da vida natural, da vida humana. Quando nascemos de novo, nós somos um bebê. Por quê? Porque no reino que nós nascemos, o sistema dele é totalmente contrário ao sistema do mundo. Existe um rei, onde nós nos sujeitamos aos planos dele, porque entendemos que esse rei é perfeito e que os planos dele são melhores que o nosso. Porque entendemos que o nosso destino era viver uma vida de sofrimento e de destruição, longe de desfrutar de tudo que é bom. Mas Ele, por causa do seu amor, da sua graça, mudou o nosso destino, mudou a nossa história. Somos uma nova criação. Estamos começando um novo ano e precisamos entender que porque somos uma nova criação, nós recebemos de Deus uma nova, diga, natureza. Diga, eu tenho uma nova
natureza. Porque você hoje não é mais chamado de pecador, e sim de justo, segundo a palavra de Deus, na nova aliança. Porque você hoje tem a natureza do seu Pai. Nós não temos mais a natureza de pecador. Então não existe desculpa para pecar. A escolha é nossa. Uma nova criação. Recebemos uma nova natureza. Com certeza nós vamos ser educados num reino diferente. Então nós vamos receber uma nova educação. E nós vamos ser educados por quem? Diga, pelo Pai. Através da sua palavra. A sua palavra é o nosso manual de vida. Para mim e para você viver uma vida bem-sucedida. E crescermos e mudarmos de fase. Nascemos bebê, nem sabemos como orar. Nem sabemos o que é fazer parte da família de Deus. Nem sabemos como exercer a autoridade que temos em Cristo Jesus, porque somos bebês. Aí começamos a congregar, aí a família que estamos inserida começa a nos mostrar que os planos que Deus tem para nós está na sua palavra, que agora para nós desfrutarmos desse novo reino e das bênçãos que Ele já liberou para nós precisamos desenvolver a mente de Cristo, renovar a nossa mente, porque tudo se fez novo. Não adianta tentar viver uma vida como filho de Deus, com um comportamento e a linguagem do mundo. Estão entendendo? Então nós vamos ser educados pela palavra, reeducados por aquele que é perfeito, por aquele que nos criou, por aquele que sabe tudo ao nosso respeito, passado, presente e futuro. E Ele quer nos guiar para que eu e você viva mais um ano, só que um ano onde nós vamos ser bem-sucedidos em tudo o que realizarmos, considerando quem Ele é, considerando a sua palavra. Amém? Então nessa nova vida em Cristo, onde tudo se fez novo, existe de nós a responsabilidade de uma nova conduta, de um novo comportamento, de uma nova linguagem. É por isso que nós precisamos olhar para quem? Para Jesus, nosso modelo perfeito. Diga, Jesus é o meu irmão mais velho. Eu aprendo com ele. Então não procure outra pessoa como referência, procure Jesus. Sabe, eu vejo apóstolo Paulo, ele era tão sério nesse compromisso dele, quando nasceu de novo, que chegou um certo tempo na vida dele, que ele treinando homens para serem líderes, pastores, para darem sequência à extensão do ministério de Cristo, ele chegou a uma maturidade que ele disse: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe que eu e você precisamos ter essa mesma certeza? As pessoas precisam olhar para nós e querer nos imitar, porque elas veem Cristo em nós. E Cristo é a palavra. Você já parou para conversar com alguém cheio da palavra? Você vê Jesus te dando resposta, sem precisar dizer isso que te digo. Só conversando. As pessoas, o mundo, a nossa família, começa pela nossa casa, começa pela nossa família, precisam ver Jesus em nós. Se nascemos de novo e não há diferença na nossa vida, como esperamos ganhar a nossa família? Para Cristo. Como esperamos ganhar os nossos vizinhos? Para Cristo. Como esperamos influenciar o mundo, se parecemos mais com o mundo do que com Cristo? Por isso que eu disse, noite de reflexão. Para desfrutarmos de coisas novas, de algo novo, o velho tem que sair para dar espaço para o novo entrar. Não é assim? Mulheres, quando nós queremos roupas novas, novo closet, o que a gente faz? Faz uma geral, pega tudo aquilo que a gente não está usando, tudo que é excesso, ou tudo aquilo que a gente já usou muito e a gente não quer mais usar,
E a gente planta, abençoa a quem precisa. Nós estamos abrindo um espaço para o novo chegar. Os sapatos, hashtag fica a dica. Novo ano, novo tempo, novas atitudes, novo comportamento. Sabe, decida viver tudo novo. Decida não se conformar com coisas quebradas, com coisas velhas, só restaurando o que é velho. Ei, joga o velho fora, porque tem coisas que não servem nem para plantar mais. É para jogar no lixo. Para poder você viver o novo, o velho tem que ficar para trás. Então, aqueles tipos de pensamentos, aqueles tipos de comportamento, de ser dominado pela ira, de ser dominado pela raiva, de falar sem pensar, não é mais conosco, amém? Porque nós representamos Jesus. Amados, se tem alguém que tem toda a habilidade e potencial dado pelo próprio Cristo para viver a melhor vida aqui na terra, sou eu e você. No nosso casamento, como pai e mãe, porque nós temos a sabedoria não humana, mas a sabedoria do alto, para manifestar quem Deus é em tudo que fazemos. Amém, amém? Diga: eu morri para a antiga vida, para viver para Deus. Nós morremos. Antigamente era a lei que dominava, mas a lei, ela não tinha poder de mudar o homem, a natureza do homem, e ele continuava a fazer as mesmas coisas, atos religiosos, mas ele voltava a errar justamente naquilo que condenava ele, porque a lei não tinha poder para mudar a natureza do homem. Ela trazia condenação e mostrava ao homem a incapacidade que ele tinha de ter comunhão com Deus, de ouvir a Deus, de ter a vida de Deus. Sabe, nós morremos para a lei, para viver para Deus. Diga: não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Você pode dizer de novo? Não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Você sabe que vai ter horas que você vai ter que começar a declarar e ministrar para você mesmo: ei, Neide, isso aí já não faz mais parte do seu comportamento, da sua linguagem, porque não é você que vive mais, é Cristo. Porque às vezes é fácil a gente ministrar para o cônjuge, para o filho. Começa ministrando para você mesmo, porque nós sabemos quando erramos. E eu sei que às vezes a gente foi criado num ambiente ou num lar onde a gente não era acostumado às pessoas errar e pedir perdão ou pedir desculpa. E às vezes existe uma certa dificuldade de expressar: me perdoa, eu errei, eu falei o que não devia. Você não é isso. Você é preciosa para mim, ou você é precioso para mim. Você é filha de Deus. Jesus deu um alto valor por sua vida, eu também. Me perdoa, porque às vezes na hora da raiva e da ira sai o que não deve. E sabe que assim como Deus trabalha com as palavras que os anjos vêm nos servir, com as palavras que saem da nossa boca, as palavras de Deus, as palavras de vida, as palavras de bênçãos, o diabo também precisa de uma legalidade da palavra que sai da sua boca, que não é a palavra de Deus, que não é a palavra que edifica. Eu já vi pessoas na hora da raiva determinar a morte dos seus animais com a sua boca. Tem pessoas paralisando as bênçãos de Deus no seu casamento. Tem pessoas paralisando o que Deus já tem liberado para elas através de Cristo, por causa do que tem falado. Não adianta, ninguém engana nem impressiona Deus com bem vestido, com um vestido de crente, vamos dizer assim, de filho, ou com aquelas orações com o pai. Ei, avalie o seu coração.
Vamos avaliar o nosso coração. Como mãe, eu tenho liberdade aqui de falar. Mas a começar em mim, eu preciso avaliar o meu coração, porque muitas coisas Deus queria que eu já estivesse desfrutando, e por minha culpa ainda não desfruto. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos liberar perdão e expressar e pedir perdão e reconhecer quando erramos e mudar a rota, mudar o comportamento. Nós precisamos ter tanta convicção do que nós cantamos aqui, da presença dele em nós, que quando sai uma palavra da nossa boca que não edifica, nós vamos ser rápido para anular. Um dia desse eu vi um vídeo, porque hoje a internet, né, é uma coisa que você nem procura, chega, de uma mulher falando, e eu acredito que ela nem cristã é, mas é como se ela quisesse despertar as pessoas para algo que ela não dava, ela achava que não tinha nada a ver. Talvez ela ouviu muitas pessoas falar, mas nunca considerou o poder das palavras. E eu ouvi ela chorando num vídeo e dizendo que ela tinha dito que nunca queria ter um filho, que preferia ter um tumor maligno ou uma doença do que ter um filho. Eu não sei o que essa mulher passou na vida, o engano do diabo, a fortaleza que tinha na mente dela, mas ela falou isso. Tu está vendo que às vezes as pessoas falam, elas determinam a vida dela sem pensar? É o tolo. A Bíblia diz que o tolo, ele destrói a própria vida com as mãos, ou seja, com a sua boca. E ela disse que casou e, chegou aquele momento que os colegas, os amigos ficavam, e os filhos, né? Porque o pessoal faz isso. Aí ele dizia, um dia ela muda de ideia. Aí ela dizia, você já sabe. Quando eu me casei com você, eu disse que nunca, jamais queria ser mãe, queria ter filho. Eu prefiro ter uma doença. E ela foi muito, ela disse, eu prefiro ter câncer do que ter um filho. E sabe o que aconteceu? Ela desfrutou, porque ela estava com câncer terminal. E ela estava avisando as pessoas, tenham cuidado com o que vocês dizem. Isso é muito sério. E a Bíblia vem nos sinalizando isso há muito tempo. Mas tem pessoas, porque nós vamos nos encontrar com as nossas palavras. Jesus, ele não falava nada sem propósito. Jesus teve tantos motivos para ficar chateado. O povo chamava ele de filho de adúltera, de endemoniado, de beberrão, de tanta coisa. E Jesus não estava nem aí. Ele estava focado no propósito, naquilo que o Pai tinha enviado ele para fazer. Está na hora de focarmos no propósito para o qual o Pai nos chamou, como esposa, como marido, como filho. Deus nos deu a oportunidade de começar tudo de novo, de começar da maneira certa, agora seguindo o padrão dele, não o nosso, seguindo o modelo dele, não o nosso, porque o nosso é falho, mas o dele é perfeito. Não adianta nos justificarmos e termos desculpas para erros, porque um dia nós vamos comparecer diante dele e nós vamos prestar conta das nossas palavras e das nossas ações. Eu não sei se isso traz temor a você, mas traz a mim, de dizer, Senhor, me ajuda. Eu não quero viver uma vida de qualquer maneira. Eu quero cumprir o propósito, correr a carreira para o qual o Senhor me criou. Amém? Aleluia. Gálatas 2,19 diz, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou na NVT. 2,20, fui crucificado com Cristo. Diga, eu fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É dessa forma que eu tenho que viver. É com essa consciência. Vivendo por Cristo, através de Cristo, pela fé, por aquele que pagou um alto resgate por mim. Sabe, nessa nova vida, como uma nova criação, onde nós agora estamos em Cristo, onde nós agora vivemos segundo a palavra, onde nós escolhemos edificar e construir a nossa vida, sabe, sobre a palavra, só existe um novo e único caminho de acesso ao Pai. Não existe outros caminhos, existe somente um que dá acesso ao Pai. Quem é esse caminho? Quem é esse caminho? Se queremos ter conexão e acesso ao Pai, ao nosso Papai, precisamos estar nele. Precisamos andar por este caminho. Aquela história que todo caminho leva a Deus, mentira. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Uma nova e única direção. Uma só direção neste caminho. Andar na palavra. Ser educado pela palavra. Um novo e único sentido neste caminho para vivermos, para sermos plenos e realizados. Nós temos uma única e absoluta verdade. Quem é a nossa verdade? Jesus. Jesus é o quê? Diga a palavra. Nós temos que ser comprometidos com essa verdade que é eterna e que é a verdadeira vida, que é Jesus, que é a palavra. Nós temos a própria vida de Deus. Diga, eu tenho a vida de Deus. Nós temos uma vida no Espírito, amém? Porque o Espírito habita em nós e essa vida ela é permanente. Ela é uma vida plena, onde nada nos falta. Onde existe provisão para todas as áreas. Deixa eu te falar, não existe nenhuma área na sua vida que não possa ser mudada. Se você quiser. Se você escolher mudar o cenário, porque o cenário que você está vivendo é um cenário de confusão, ou é um cenário de derrota, ou é um cenário infrutífero, está na hora de mudar. Liberando a palavra, mudando a linguagem, mudando a mentalidade, sendo influenciado pela vida de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Nós não podemos negociar essa verdade. O mundo tem suas verdades, e suas verdades são relativas, mas a nossa, ela é eterna, ela não muda. E a nossa verdade é o que o Pai diz ao nosso respeito, e ponto final. Para viver o novo, nós precisamos viver em Cristo. E para viver em Cristo, nós precisamos andar no caminho. Nós precisamos não negociar essa verdade que é a palavra, para nós desfrutarmos da vida plena dele em nossas vidas. Amém? Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para ser filho, tem que passar pela porta, e a porta é Jesus. Para ter comunhão e acesso ao Pai, a Deus como Pai, precisa passar pela porta, que é Jesus. Ele é o único caminho. Amém? E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Mais uma dica para viver esse novo ano: tendo Jesus como nosso exemplo, andando como ele andou. E quando a gente começa a olhar para a vida de Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele sempre andou fazendo o bem. Jesus não buscava fazer a sua vontade, ainda que tivesse uma vontade humana, uma vontade própria.
você vai ver Jesus buscando fazer a vontade do Pai. Jesus priorizava a vontade do Pai. E Jesus estava aqui, nos ensinando com o seu exemplo, com a sua vida. Para mim e para você ter uma vida bem-sucedida, nós precisamos descobrir o propósito de estarmos aqui. Os planos que o Pai tem para nós. E esses planos é revelado através da comunhão, através do relacionamento, através de ter um tempo de meditação na palavra, de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, onde você vai receber instruções diretas dele para todas as áreas da sua vida. Ele tem a instrução certa. Amém? Jesus reconhecia, estou dando exemplos de Jesus, para a gente olhar para Ele e seguir os passos dele, que não podia fazer nada de si mesmo se não fosse o Pai. Toda a suficiência, todo o poder e a habilidade, como filho, vinha de quem? Do Pai. Ele falava o que ele ouvia, o Pai falava. E ele agia, ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. É preciso andar junto, é preciso ter intimidade, é preciso ter relacionamento para poder conhecer o outro, ao ponto de estar sensível para ouvir sua voz e falar o que ele quer que fale. E o Pai está nos dizendo aqui, através dessa ministração nessa noite, que assim como ele falava com Jesus e havia uma grande sensibilidade para ouvi-lo, ele quer ouvir a mim e a você. Ele quer ouvir, saindo dos nossos lábios, aquilo que eu e você ouvimos ele falar no nosso secreto, na nossa intimidade. É um ano de maior responsabilidade. É um ano de fazer a diferença aí no mundo, de quem serve a Deus e quem não serve. É um ano de você exercer sua autoridade e mudar o que precisa ser mudado, sabe? Trazer um cenário de vida onde há um cenário de morte, um cenário de abundância onde há escassez, ouvindo o Pai falando o que Ele diz, olhando para o Pai e aprendendo com Ele como Ele age, para poder agir como Ele age. Amém? Assim era Jesus. Ouvia as instruções do Pai. E o Pai espera que eu e você tenha esse mesmo coração, essa mesma disposição, essa mesma humildade de coração, um coração ensinável, porque senão a gente vai estar o tempo todo vivendo uma vida de tentativa sem resultados. Você já viu muitas vezes aqueles filhos que o pai está ali instruindo: meu filho, faça assim, porque assim é melhor, e ele fica teimando em fazer do jeito dele, porque ele acha que ele sabe mais do que o pai. Às vezes a gente faz isso com o pai. Às vezes a gente até repreende os nossos filhos, e está certo. Ei, deixa eu te falar, você não sabe tudo não. Você não conhece o mundo não. Eu estou te instruindo porque eu já passei por essas fases, eu já passei por essa idade, e valores e princípios são inegociáveis. Não precisa de atualização não. A verdade da palavra não precisa ser atualizada não. Ela é eterna, do início ao fim, imutável. Então nós esperamos que os nossos filhos nos ouçam para viver uma vida bem-sucedida. E a Bíblia fala sobre ouvir, né? Filho, ouça a instrução do seu pai. E o Pai Celestial, que é perfeito, que não erra nos seus conselhos, está dizendo para mim e para você: esse é o ano que eu quero ver você ouvindo minhas instruções e praticando o que eu falei para você. Esse é um ano de você viver uma vida onde não vai ser algo, por isso que a gente fala aceleração, porque não vai ser um curso normal das coisas. As coisas vão acontecer muito rápida, porque não vai ser na sua habilidade e capacidade, mas vai ser na habilidade e capacidade de Deus em você, por considerá-lo quem é. E uma grande característica entre muitas que Jesus tinha, eu já estou encerrando, era o amor. O amor não se ofende facilmente. O amor não busca os seus próprios interesses.
eu não posso amar menos o meu marido porque ele pensa diferente de mim. É até bom ele pensar diferente de mim, porque ele pode ver coisas em mim que eu não vejo. Estão entendendo? Por isso que Deus não nos fez iguais. Se no casamento as duas pessoas fossem iguais, estava fadado ao fracasso. Porque imagina você estar com alguém, tudo que ela fala e você, sim, amém, sim, amém, sim, amém. Você gosta de quê? O que é que você gosta? Você come o quê? O que é que você come? Você quer ir para onde? Para onde você for, eu vou. Se anulando, nem sabe quem é, o que gosta. Não, Deus não nos criou para sermos, sabe, cópia do outro, não. Deus só cria coisas originais e exclusivas. Por isso nós somos diferentes. E nós temos que celebrar essa diferença. E nós temos que manter um coração humilde como Jesus. Sabe quantas vezes meu marido, nós nos sentamos e ele diz assim: o que é que você achou da ministração? Ele pergunta a mim, pergunta aos meninos. Só que comigo, né? Nem sempre ele vai ouvir o que ele quer. Eu vou falar como aquela pessoa que o ama e que às vezes eu percebo que existem coisas que poderiam ser melhor, né? Tipo assim, professora de português. ou uma palavra que ninguém entendia o significado. Mas ele é humilde o suficiente para dizer: é verdade, neguinha, eu não tinha pensado nisso. Você tem razão. Eu preciso melhorar. Isso é humildade. E diante do Senhor é promovido, porque Deus honra essas coisas. Um coração humilde, um coração contrito, um coração ensinado. Nós não sabemos tudo. Do mesmo jeito sou eu com ele. Quantas vezes eu chego em casa, aí eu vou pro gabinete. Vixe, revelei o segredo, né? Mas eu sei que é porque me ama. Eu sei que é porque quer me ver cada dia melhor e crescer, mais parecida com Cristo. Nós temos que ter esse coração ensinado. Meu marido, ele não é perfeito, mas ele foi o homem que eu escolhi diante de Deus e de muitas testemunhas para viver uma vida com ele, para Deus, até que a morte nos separe. Isso se chama o quê? Compromisso. Nós precisamos ter compromisso com a nossa palavra. Deus precisa confiar em nós. E tem escolhas que somos nós que fazemos, não é Deus. E nós temos que ser responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Às vezes a gente compra uma coisa que não deveria comprar e a gente acaba sofrendo dano. Mas quem mandou comprar sem ser guiado? Você já teve uma sensação de você comprar uma coisa e desistir? Vixe, levei um golpe. Porque o negócio não funciona, a propaganda é enganosa. Não um sentimento ruim. Por isso que é bom ser guiado pelo Espírito. Por isso que a gente não faz as coisas pelo que vê. A gente precisa entender, eu preciso disso. É seguro. É a hora. Não é? Eu estou falando de coisas. As coisas são descartáveis. Se a gente tem uma coisa e ela não presta, a gente joga fora e compra uma nova e está resolvido. Não é assim? Ou você vai guardar a velha e comprar a nova e juntar tudo? Não. Mas pessoas não são descartáveis. Oh, aleluia. Nós devemos gostar das coisas, do que é bom. Porque o melhor dessa terra Deus reservou para os seus filhos desfrutar, para mim e para você. Mas nós devemos gostar. Mas vidas nós devemos amar. Vidas é o bem mais precioso que Deus tem. Quando eu trato bem o meu marido, quem está recebendo a honra, o galardão e a recompensa pode até vir dele, mas maior vai ser do meu Pai. Porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo como para Jesus. Eu estou revelando o Pai na maneira de agir, de falar, de se comportar. É possível? É. Eu tenho um manual de vida. Não sou perfeita, mas estou me aperfeiçoando. E a gente só se aperfeiçoa em alguma coisa praticando.
se exercitando. No início não pode ser fácil, mas depois desfrutamos de uma grande colheita, porque escolhemos fazer do jeito dele. Amém? Então uma grande característica de Jesus era o amor, e essa deve ser a nossa marca em todos os sentidos. Amar aquele que não mora com a gente é fácil, que a gente sempre vai ver rindo, bonito, maquiado, ou se for mulher, né? Claro, né? Principalmente amigos agradáveis, né? Chega na casa deles, eles nos colocam uma mesa, se for aval então, né? Uma mesa posta. Se for o Fran, chama lá, faz um caldo. É fácil amar os amigos. Jesus disse que até o mundo ama os amigos, porque os amigos lhe fazem bem. Aí eu te pergunto, e os inimigos? E aqueles que lhe criticam? E aqueles que falam mal contra você? E aqueles que lhe perseguem? Não é? Agora eu te dizer, praticar o amor não é fácil, mas é o caminho para a vitória. É o caminho para você viver uma vida bem-sucedida. E a gente começa a praticar em casa. Porque pode ser e é mais fácil amar os de fora. Mas os de casa você está ali convivendo com os defeitos e qualidades. Tem coisas que te irritam, mas você, não vou deixar a minha paz ser roubada por conta de algo que eu posso resolver. Se for algum ajuste, eu chego para o filho ou para a filha e falo, não faça mais isso. Seja organizado, né? Se for para o marido, né? Também conversa o marido com a esposa. Meu marido mesmo tem uma coisa que ele detesta, é ver coisa fora de lugar. Eu já sei. Mas às vezes a gente comete um deslize. Sai de um lugar, deixa algo e vai fazer outro. Aí de repente, né? Por que está aqui? Mas são características de cada um. E é o amor de Deus em nós que nos faz amar o outro como ele é, com seus defeitos e qualidades. E assim a gente vai crescendo. Porque se a gente fizesse tudo que agradasse o outro, como cresceríamos? É nas pressões que nós crescemos. Amém? Uma vida de amor, característica de Jesus. Uma vida para servir. Aproveita cada oportunidade que você tem para servir. Evidencia o fruto do Espírito, porque era isso que era evidenciado em Jesus. Amém? Então, como filhos de Deus, concluindo, devemos ser imitadores de Cristo, priorizando o que Ele priorizava, ou priorizando o que Ele prioriza. Amém? Como filhos de Deus, neste tempo, nós devemos priorizar o que Jesus priorizava, falando o que Ele falava, agindo como Ele agia, e nós vamos desfrutar deste novo tempo de aceleração. Você está pronto para viver milagres? Para viver uma vida sobrenatural? Você quer ter os mesmos resultados do ano passado? O ano passado passou. Eis que tudo se fez novo. Amém? Então vamos viver uma vida para agradar o Pai em tudo que fazemos, para glorificar ao Pai, para edificar aqueles que nos ouvem. Amém? E é assim que nós vencemos, e é assim que somos bem-sucedidos em tudo que realizamos. Amém, amém? Então essa foi a reflexão desta noite. Ter Jesus como nosso exemplo. Afinal de contas, Ele é o nosso irmão mais velho, e Ele veio nos ensinar como viver uma vida bem-sucedida em tudo que realizarmos, priorizando a comunhão com o Pai. Olá, que bom que você ficou conosco até agora. Se você que acabou de assistir essa ministração e ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, através do Espírito. E eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Você que acabou de fazer essa oração, te peço que você clique no link que está aqui abaixo. Nós precisamos conhecer você. Você vai preencher um formulário e nós iremos entrar em contato com você. Prospere e avance.